a gente entra aqui no tema Flamengo, no bate-pronto da Jovem Pan. Domingo tem, né? Flamengo e São Paulo, a cobertura completa às 16 horas, a narração do Nilson César. E Bruno Henrique já é um desfalque certo no Mengão. Vai fazer falta, né, Mauro César? Bruno Henrique nesse time do Flamengo, o Vitinho deve ser o substituto. Faz falta, né, o Bruno Henrique? Ele não tem Bruno Henrique e Mateuzinho, né? O Bruno Henrique voltou a jogar bem, né? Aliás, teve muitas discussões sobre Bruno Henrique jogando fora da área. Aliás, tem cada coisa que surge, tem uns debates que eu não aguento, assim. Virou verdade. Bruno Henrique está fora da área. Você vai olhar o mapa lá de calor do cara, que detecta onde ele jogou. Ele jogou na ponta, no jogo contra o Atlético Goianiense. Aí não, esse último jogo agora contra o Talheres, ele jogou mais solto. Aí você vai olhar o mapa, ele voltou mais na defesa, pegou mais na bola na defesa do que nesse outro jogo. E entrou menos na área. Bem, então tem alguma coisa errada, ou a percepção das pessoas está errada, ou alguém percebeu errado, vendeu essa ideia e todo mundo compra para ficar questionando lá o técnico e tentar encontrar uma explicação que seria, não, o técnico, ele mudou um pouco, não muda nada, o time está jogando do mesmo jeito. 3 homens na linha defensiva, 4 quando ele se defende, o lateral direito volta e fecha, o Bruno Henrique continua jogando daquele lado ali, não mudou nada, o Arrascaeta ocupou mais o lado esquerdo nesse último jogo. Eu acho que sim, o Mateuzinho é uma ausência grave porque isso significa a possibilidade de Rodinei começar jogando. E aí, o Rodinei em campo é uma coisa... Eu queria dizer que o nosso espírito de sexta-feira santa, os Mauros hoje na aí tá bem. Essa foi a voz. Às vezes ele discorda de 40 milhões, o que é correto. Mas tem hora que ele encaixa com o que pensa a grande arquibancada. É uma unanimidade menos o técnico que o escala, né? Achar Isla ou Rodinei. Eu prefiro o Isla. Não, também, mas só que o Isla tá com um filme quebradaço depois que aquela situação do cara. Isso não foi embora o Isla, porque não tem como você negociar o jogador agora. Ele provavelmente deve ser negociado por algum time de fora, ou lá do Chile, ou da Argentina, da Europa, sei lá de onde. Então só no meio do ano. Então o cara tá lá meio que fazendo número. Ele é relacionado, ele treina. Mas a situação, eu já falei isso há algum tempo, vai cair no colo dele uma hora a camisa de titular, a vaga, a escalação, porque os outros jogadores, o Mateuzinho, que é muito inconstante ainda, e o Rodinei não sabe jogar numa linha de 4. É um lateral que não aprendeu até hoje, meu amigo. Não vai aprender nunca. Ele não sabe se posicionar, ele não sabe o que ele faz, ele não sabe fazer nada ali. E nesse último jogo, de novo, ele falhou num dos gols. Não foi só ele, mas falhou de novo. Ele falhou no gol na Supercopa, no gol do Hulk. Ele sempre falha. Até eu escrevi no Twitter outro dia. O Rodinei é infalível, entre aspas. Você acha que ele vai falhar e ele falha. Então, ele é infalível. Perfeito. Né? Os bons jogadores regulares. Professor, o pessoal ontem saindo do programa aqui, você falou, ó, vê bem amanhã, sexta-feira santa. Não vai contar aquela história. Se contém. Então vou deixar tudo pros Mauro hoje. Não, mas não vai contar hoje a sexta-feira santa. É um momento bom pra gente confessar, né? Tudo que é ruim. Tá bom. Cite um cantor porto-riquinho que você gosta. Eu gosto do Rick Martin. É isso, tá Você, bom. mas tem alguém aqui no futebol aí, que goste mais de você do que o Rick Martin? Maradona, quando eu tava vivo. Maradona era fã do Rick Martin. E o Flamengo, para o jogo de domingo, seguindo aqui no tema Flamengo, deve ir a campo com o Santos no gol. O trio de zaga, né? Arão, Davi Luiz e o Felipe Luiz, que também joga ali no sistema defensivo. Estamos de volta. Para você que está no rádio, no AM620, esse é o bate-pronto aqui da Jovem Pan. Domingo tem em São Paulo e Flamengo, Flamengo-São Paulo, às 16 horas, com a cobertura completa no microfone da Jovem Pan. Tô trazendo aqui o provável Flamengo, que deve ir a campo com o Santos no gol. Aí vem Arão, Davi Luiz e Felipe Luiz, Rodinei, né? O Mauro César já destacou a possibilidade aí do Rodinei entrar nesse São Paulo time. faz assim, mas Comemora. João Gomes, Andreas Pereira e Lázaro, Everton Ribeiro e Arrascaeta lá na frente, o Gabigol, o Gabriel Barbosa. Esse é o provável Flamengo, portanto, para enfrentar o São Paulo. E o Lázaro continua tendo chances aí nesse Flamengo do Paulo Souza. São Paulo e Flamengo no domingo. E aí, como é que chega o São Paulo, hein, Mauro Betting? Então, mais ou menos aquilo que a gente falou há pouco, né, Pedro? Contra o Atlético Paranaense eu gostei, mas devendo dizer que o Atlético tinha muita gente que não estava chegando, não estava legal, tanto que o Alberto foi demitido. Mas assim, eu gostei do São Paulo, tá? Como tinha gostado muito do São Paulo no primeiro jogo da final, contra o Palmeiras, e não tem como gostar do São Paulo no segundo jogo. É instável como muitas equipes, mas tá num viés de alta, acho que tá dando mais solidez do trabalho do Rogério e tal. E o Flamengo, se espera demais do Flamengo, e tem que se esperar mesmo, pelo nível de elenco, de time, de potencial de jogador, se espera mais. Paulo Souza, não sei mais o que esperar, acho que nem o Paulo Souza sabe o que esperar dele mesmo, que ele pode fazer algumas mudanças, eu não estou dizendo que tem que jogar sempre o mesmo time. Tá? Mas algumas coisas ele não acertou a mão, o time não está acertando o pé, mas assim, como a gente sabe
desde a década de 80, e aí alguns clássicos têm algumas características. Os maiores jogos que eu vi nos anos 80 foram aqueles que o Flávio e o Vanderlei acompanharam muito bem, aqueles de 82, o brasileiro. O primeiro no Maracanã foi 3-2 pro Flamengo, e o segundo foi 4-3 pro Flamengo no Morumbi. Foi um jogo de virada do Flamengo, até foi um negócio sensacional, ainda aquele time fabuloso do Flamengo de 81. Então, quase sempre Flamengo e São Paulo têm sido jogos legais. Agora a gente viu recentemente com o Diniz jogos legais de Copa do Brasil, goleada para lá, goleada para cá, tal. Então, eu tô nessa linha, Rogério Ceni contra o Flamengo, vai ser um jogaço. Eu até gostaria, talvez, fosse um pouco mais para frente do campeonato para esquentar ainda mais. Mas para agora, você pode falar, não, legal que tem um baita clássico como esse para chegar lá. Mas como está muito instável, acho que como o São Paulo veio de uma sequência boa, maior chance para o Flamengo. Ó, retrospecto, os confrontos recentes aí entre Flamengo e São Paulo, né? O São Paulo venceu o Flamengo no Brasileirão de 2020, 4-1. Nesse jogo, aliás, o Volpi, que hoje está em má fase, defendeu 2 pênaltis, né? Importante destacar. Depois, pela Copa do Brasil 2020, quartas de final, São Paulo 2-1 em cima do Flamengo. E no jogo da volta, São Paulo 3-0 em cima do Mengão. Pelo Campeonato Brasileiro de 20, o jogo de volta, né? O jogo ali do retorno. São Paulo 2, Flamengo 1. E no Campeonato Brasileiro 2021, né, o Flamengo atropelou o São Paulo nos 2 turnos, 5-1 e 4-0. Tá aí, portanto, né, os confrontos recentes, esse histórico recente do confronto no geral. 108 jogos, 34 vitórias para o Flamengo, 31 empates, 43 vitórias do São Paulo. E aí, Flávio Prado, você que chegou aí no decorrer do programa, como sempre, o nosso entretenimento, como também chama ali, coloca o GC. Flamengo e São Paulo. Qual que é a sua previsão aí, Flávio? O que a gente pode falar desse jogo? O que a gente pode falar é o que o Mauro acabou de falar. Ninguém sabe o que pode se esperar do Paulo Souza, né? O São Paulo está mais pronto. O time do São Paulo está com uma carinha. O Rogério foi muito inteligente, usou o Campeonato Paulista como tem que usar para ser pré-temporada, trabalhou bem o time e você tem uma cara. Ontem você viu o time do São Paulo com jogadores completamente diferentes e com uma cara, com jeito de jogar, né? Isso pode ajudar. O Flamengo ainda está tentando se achar. Obviamente que se você for olhar de forma individual, o Flamengo é muito superior. Se as individualidades prevalecerem, o Flamengo pode ter alguma vantagem. Se for depender do coletivo da São Paulo. Acho que o São Paulo vai chegar com boas chances no Rio de Janeiro. O Bruno Henrique, no último jogo, entre os 2 times do Maracanã, fez 3 gols em 7 minutos, mas, né, o Bruno Henrique está fora do jogo, né, acabou Pedro, se lesionando contra o Tadjeres. Essa escalação você deu aí, São Bruno Henrique, eu acho que deixa o Flamengo lento, viu? Santos no gol, Arão, Davi Luiz e Felipe Luiz, né, a linha ali de 3 defensores. Vem Rodinei, João Gomes, Andreas Pereira e Lázaro. Aí um pouquinho mais à frente, Everton Ribeiro e Arrascaeta, né, os 2 meias mais articuladores. Na frente, Gabriel Barbosa e o Gabigol. Sozinho na frente, Os números que você mostrou aí, Pedro, tanto os números recentes como os números históricos aí, outra coisa que o torcedor gosta muito quando ele lê esses números é o seguinte, né? A gente brincou aqui, fala que é líder porque a turma vibra, né, Pedro? É líder porque... mas cresce. por meia hora. Tudo bem, mas fala porque o cara gosta. Outra coisa que o torcedor gosta é que, olha, pelos números, o Flamengo é freguês do São Paulo. É isso, pelos números. Então, antes da bola rolar, eu queria dizer que, na minha opinião, o Flamengo é o favorito. Por vários assuntos. Tem mais jogadores mais talentosos. É verdade, o Flávio tem razão. O São Paulo está se ajeitando. A cada jogo o São Paulo melhora um pouquinho. Mas eu acho que é aquela melhora que tem limites, né? Tem limites. Então eu acho que o Flamengo é o favorito para o jogo. Já imaginou se o Rogério ganhar dentro do Maracanã? Que tempero tem esse jogo? O Flamengo tem o São Paulo tem limite e o Flamengo talvez não, né? É isso. Isso é uma verdade. E o Flamengo está precisando de uma vitória, né? Boa num clássico. O Paulo Souza, quer dizer, se ele der uma cacetada no São Paulo, eu tenho uma cacetada aqui que no Brasileiro de 21, 4-0 para o Flamengo, né? Se ele repetir essa dose de 21, o Mauro me lembra, você me ensina todo dia, a Flamemi desaparece, porque vão dar uma força pro professor Paulo Souza. Esse foi o último jogo, inclusive, né? Esse que tá na tela aqui foi o último no Maracanã. Então. Foi 5-1, era o Crespo técnico. E era um jogo, foi um jogo maluco. O Flamengo Renato e o Crespo. O 4-0 é Renato e Rogério. Então, se o Flamengo der uma cacetada no São Paulo, dá uma refrescada boa na vida do elenco e na vida do professor Paulo Souza. Então esse jogo é um jogão que a gente vai mostrar aqui, né? Pela Jovem Pan, vai ser muito legal. O Rogério Ceni que vai reencontrar o Flamengo, né? Teve aí um retrospecto de 45 jogos, 23 vitórias, 11 empates, 11 derrotas no Flamengo.
Então, esse encontro aí de técnicos, Rogério Ceni, Paulo Souza, Mauro César Pereira. Eu acho que o Rogério está com o time mais inteiro, né? Isso é uma vantagem que ele tem, descansou jogadores, não tem lesões e tudo. O Paulo Souza tem vários zagueiros machucados, não tem o lateral titular, não tem o atacante que tem sido o melhor jogador na linha de frente ali, que é o Bruno Henrique. São vários problemas, né? Mas ele tem elenco também, né? O elenco dele é farto. Acho que o grande problema do Flamengo é a defesa errando muito, especialmente jogar o Rodinei, aí, sem nenhuma ironia, é um problema seríssimo. Os volantes muito mal no último jogo, errando muito espaço, isso tem que ser corrigido. O Everton Ribeiro, enquanto a partida, jogou bem, né? Já tinha jogado nessa função alguns outros jogos, até aquela goleada contra o Bangu, 6-0, ele jogou ali, nessa função, como meia pela direita, não como meia muito grudado na ponta, um pouco mais pela faixa central, e funcionou bem ali com a Arrascaeta caindo pela esquerda, jogo contra o Talheres e tudo mais, só que não vai ter o Bruno Henrique, né? É questão de quem ele vai escolher, vai botar o Marinho, vai colocar o Lázaro, eu acho que ele vai de Lázaro, naquela função, eu acho que é a escolha mais razoável ali. É um jogador que recompõe bem, dá assistências, participa bem ofensivamente. O Marinho acho que é uma tentativa de adaptação, que eu não sei nem se vai acontecer. Acho mais interessante usar o Marinho, de repente, naquilo que ele pode oferecer, que é jogando mais pela direita, e tentar, aos poucos, adaptá-lo em outras funções, mas ele ainda não atingiu esse nível.